Oi, pessoal, tudo bem? Olha a peça de hoje. Foca. Olha só que maravilha. Vem comigo que hoje a gente vai trabalhar na jardinagem com essa pá maravilhosa. Mais um projetinho da nossa página do YouTube. Vai ser uma pá. Hoje a gente vai fazer uma pá, gente, acreditem. Olha só que linda. Deixa eu puxá-la aqui, porque ela não cabe toda no vídeo, porque ela é bem grandinha. Mas ela é linda, olha só. Olha o acabamento. Que maravilha. Essa pá vocês encontram na lojinha da Mônica Bragante. E para decorar essa pá, eu vou usar esse stencil da tia Ellen. O que eu pensei para o stencil? Colocar o Urban Jungle no meio, 2 cactos de um lado e 2 cactos do outro. Eu vou misturar eles para não ficar tão iguais assim. Eu vou botar esse grande aqui em cima, esse maior aqui embaixo. E daí esse pequenininho aqui e aqui. Só vou fazer essa inversão, tá? E para isso, vou tirar o stencil. Eu pensei em fazer um efeito de zinco aqui. A princípio eu tinha pensado em fazer preto, mas depois eu pensei, não, vou fazer de zinco. Vamos ver o que vai ficar melhor, se é o zinco ou se é o fundo preto. Vamos tentando. Como eu disse para vocês, na minha cabeça tá, sempre digo, a minha cabeça tá tudo perfeito. Vamos ver se a gente vai conseguir aplicar a técnica. O que eu pensei? Em pegar o grafite da Acrylex. Deixa eu botar aqui para vocês verem. É o cinza escuro, o grafite. Eu vou pintar de grafite a parte de trás da nossa pá, as laterais e o cabo. Vou fechar com o grafite as laterais e a parte de trás do cabo aqui, só desse pedaço aqui do cabo. Essa parte aqui eu quero fazer em mahogany, tá? E a parte de cima, para a gente poder fazer o efeito, eu vou fechar de branco da Acrylex, tá certo? Então vamos ajustar aqui a nossa pá. Pegar o nosso rolinho e fazer a nossa mágica. Aqui, gurias, fechadinha a nossa peça com o branco, olha só, e o grafite atrás. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui, tá? Eu dei 2 demãos de branco, lixei e dei a terceira aguadinha. Dei a segunda, no grafite, eu dei 2 demãos de grafite, lixei e dei a terceira aguadinha. E tá aqui a nossa peça fechadinha. Vou virar, vou posicionar e a gente começa a técnica. Vamos iniciar a técnica. Eu vou começar com o grafite da Acrylex. O branco da Acrylex. E o cinza da Acrylex. Eu vou tentar dar um efeito de zinco nessa peça. Como vocês sabem, eu nunca fiz, então vamos junto nessa aventura. E para isso eu vou usar um Ceramic número 24. Vamos começar com o grafite.
Essa técnica é úmido sobre úmido, tá, gurias? E vocês vêm fazendo xizinho. Acho que tem que ficar um pouco mais forte. Vou carregar um pouco mais o pincel e vou dar outra mãozinha. Não sei se colocar o branco embaixo foi uma boa ideia, mas bora lá. Mais uma demão para deixar ele um pouco mais forte, gurias. Acho que tem que carregar bem o pincel para dar certo essa técnica. Agora sim, sempre em X. Próxima etapa é a gente limpar o pincel no paninho. Tiramos bem o excesso e vamos vir com o cinza. Agora que são elas, né, gurias? A hora de matizar com essa minha mãozinha de ogro. Vamos ver. Ai, vamos lá. Hora de começar a avacalhar nossa peça, gurias. Mãos bem levinha e vamos tentar matizar. Tem que aparecer o cinza e tem que aparecer o grafite. Não é fácil essa técnica, tem que ter muita paciência e vamos lá. E se tudo der errado, a gente pinta a nossa peça de preto. Olha, coloquei um pouco mais de grafite, que ele sumiu um pouquinho, e sempre em X, gurias. E se o pincel secar, umedece um pouco ele. É como se o pincel estivesse deslizando na mão. Vai ficar um pouco de marca, mas não é para ficar tão aparente, então tem que cuidar. E muita paciência, que no fim vai valer a pena, vocês vão ver, eu acho. Gurias, não esqueçam de deixar um joinha aí no vídeo, um comentário para eu ler, responder, porque eu fico muito feliz. Então, é como eu sou abusada, gente. Eu fico tentando fazer coisas que eu não testo. E vamos lá. Vamos tentando sempre suavizar a marca do pincel. Nem sempre vai ser possível, mas vamos lá. Eu mesmo parei de fazer o X, olha. Jesus amado. Bora, cupim. Mais um pouquinho de grafite. Essa é a paciência da técnica, gurias. Vai matizando, se matizar demais, vai colocando mais tinta. Gente, eu tava aqui bem faceira pintando e vocês não estavam vendo. Oh, Jesus, copei.
Vou lavar o pincel e vou vir com o cinza purinho agora. A ideia é o degradê, né, gurias? Ele sai do grafite e a gente vem puxando pro cinza. A próxima fase a gente vai puxar pro branco e fazer um degradê dessas três cores. Essa é a ideia, vamos ver se vai dar certo. Limpar o pincel agora para a gente vir com branco. Para deixar esse meinho com uma luzinha. Mesmo esquema, xizinho e matizando. Agora a gente volta com cinza. A ideia é essa, começar na ponta com grafite, passar pro cinza e bem no meio o branco. Agora a gente retorna com o cinza para finalizar com o grafite na próxima camada. Aqui na lateral agora a gente vai fechar com o grafite. É o mantra. Limpa o pincel, pega outra cor, passa ela e matiza. E assim a gente vai. É o degradê. E vai ajustando, né, gurias? Essa é a ideia da técnica. Vai ajustando na hora de matizar. Agora a gente vai para os retoques, para tentar suavizar ao máximo, mas não mexer mais. Só suavizando, só tem água no pincel, gurias. Só matizando. Peguei um pouco mais de grafite para deixar esse lado um pouco mais escuro, porque eu determinei que vai ser meu lado de sombra. Então ele vai ficar um pouco mais escuro desse ladinho. Se deixar, a gente vai mexendo, gurias. Tem uma hora que tu tem que determinar. Vou parar. Mas vamos só vir com a água agora de novo para matizar, que a gente fortaleceu ali o grafite. Vou levantar para mostrar para vocês como ficou. O que vocês acharam? Diferentão, né? Muito diferente. Vamos secar.
sequinha a nossa peça. É importante que ela esteja bem sequinha, tá, gurias? Até porque agora a gente vai posicionar o nosso stencil. Eu quero o bandangle bem no meio. Aqui. E vamos bater. Eu ajustei bem o stencil aqui, coloquei uma fitinha crepe e dei um zoom para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Eu vou pegar um pituá e vou bater com a cor laranja da Acrylex. Dá o excesso no paninho. Aqui. E vem. Olha só. Dei uma lascadinha aqui, ó, no nosso cinza. Agora a gente acha, deixa eu virar aqui para vocês olharem melhor, ó. Olha só. Eu acho que o laranja super combina com esse efeito zincado, com cinzas, com essa tonalidade aqui. Eu gosto bastante de usar o laranja. Aqui eu acho que eu vou pegar um pincelzinho e vou fazer esse ajuste aqui. Que a gente tem que ter carinho com as nossas peças, eu sempre falo isso. E aqui do lado também, quando a gente finalizar, dar uma lixadinha e repintar. O que eu pensei? Deixa eu passar a mão aqui embaixo para ver se não vou sujar minha peça, não. O que eu pensei? Em fazer este cacto aqui e fazer esse menorzinho aqui embaixo. Maior aqui, não posso botar muito para lá, porque senão eu não consigo alinhar ele com esse de baixo. Bem da verdade, eu acho que seria legal eu começar com esse aqui. Eu acho que é essa a ideia. Começar com esse aqui, achar alguma coisa para dar uma levantadinha aqui, pra gente começar a bater esse cacto aqui. Achei minha bandejinha para colocar aqui embaixo e facilitar a minha vida. E vou passar o verde oliva da Acrylex embaixo e fazer uns efeitos com o pistache por cima. Importante, vamos pegar a fita e isolar aqui, ó, para não passar para baixo, senão vai ficar feio. Aqui. Ó. Agora sim. Vamos secar. Vamos ver como é que ficou. Ó. Eu vou pegar, então, o verde pistache, botar aqui na minha bandejinha e vou fazer a luzinha no nosso cacto. Tiro o excesso no paninho. Agora eu não tô com pituá, gurias. Eu peguei um pincel para luz seca.
que ele é chatinho, olha. E vou fazendo a luz bem no meio dele. Não esquece de tirar o excesso no paninho. Passar um pouco mais aqui desse lado. Não ficou tão clarinho, mas ele tem que ficar um pouco mais escuro, porque a intensidade é sempre no do meio. Agora, a gente fez a luzinha do nosso cacto. Vamos pro vaso. Vou trocar a fita crepe de lado. Pegar a bandejinha aqui. E agora, esse vasinho eu vou pintar de preto. Não sei se eu não vou pintar todos de preto, mas vou ver como é que ele fica pretinho. Vou pituar. Pretinho e vamos lá. Agora sim. Olha como ficou. Eu vou tirar aqui, botar pra cá, para poder mostrar para vocês melhor. Olha. Claro que a gente tem que fazer esses detalhes, né, gurias? Pegar o pincel chanfrado e fazer esse meio, fechar aqui em cima, puxar aqui. Todos esses detalhes a gente vai fazer para ficar bem feitinho o nosso acabamento. Vou pegar um papel paleta pra gente fazer esses detalhes com um pincel chanfrado. Eu vou usar um pincel chanfrado da Ceramic número 10, um bem pequenininho. E para essa parte de cima, eu vou usar o verde esmeralda. Daí eu escureço mais ele, será? Não vai ficar muito escuro? Vamos experimentar, né? Qualquer coisa a gente clareia. E o nosso pincel chanfrado já ali, eu vou fazer assim para facilitar a minha vida. Tirar o excesso de água. Pegar o nosso verde esmeralda. E oremos. Vamos secar. Ainda tá aparecendo cinza, então a gente tem que dar mais uma reforçada ali. Tira o excesso de água. Bem na pontinha. E vem, só desce ele um pouquinho. Ele tapar o cinza de baixo. O que eu acho aqui, gurias? Eu acho que a gente tem que pegar o pincel chanfradinho mesmo, pegar verde oliva, dar uma trabalhadinha e vir com ele aqui
Pra gente fechar aquela parte que tava mais escurinha. Isso. A gente fecha aquela parte que tava mais escurinha. Praticamente, tipo, pintando mesmo. A gente faz a sombra de novo com o esmeralda. Pega o verde pistache. Deixa eu virar a peça. Passa ele primeiro. Para tirar o cinza. Vamos secar. Agora sim a gente vem com esmeralda. Esmeralda de novo, pra gente fazer o fechamento dela aqui na lateral. O que eu acho aqui, ó? Acho que a gente vai ter que acentuar de novo as luzinhas. Vou pegar o nosso pincel de luz seca. E vim com ele de novo para acentuar a nossa luz. E ele ficou assim, ó. Agora a gente pega, vira de novo ele. Eu acho que aqui a gente tem que fazer um chanfradinho com preto. Ó, uma sombrinha ali no cacto. Ainda com o pincel chanfrado, a gente vai arrumar, eu vou arrumar aqui o vaso. Pegar o preto, trabalhar ele aqui. Vou secar aqui. Ó, fechou ali aquela partezinha de baixo. E eu vou agora fazer bem na pontinha mesmo, para fechar a lateral. A gente vai limpando aqui, não esqueçam de limpar aqui, ó, nesse finzinho dela aqui, senão mancha a peça, tá, gurias? É muito importante pintar esse finzinho aqui. Limpar, quer dizer, tira aquela aguinha ali e vamos secar. Sequinha a nossa peça. Eu vou falar para vocês o que eu fiz aqui de errado. Quando eu fiz essa sombra aqui, eu tinha que ter feito uma parte de baixo aqui desse cacto, tá?
É uma patetice. Pateteei, fiz a sombra em cima, mas ela é embaixo, porque ela tem que mostrar que ela tá sobreposta a esses outros dois gominhos. Então, cuidem quando vocês forem fazer. Vamos para um detalhezinho que é bem legalzinho de fazer aqui no nosso cacto, que é as manchinhas que ele tem, os sinaizinhos que o nosso cacto tem, o da natureza, obviamente, né? Eu vou tentar fazer aproximado, assim, para mostrar para vocês. Eu vou usar esse pinta-bolinha, o menorzinho, só que eu não vou colocar como bolinha, eu vou fazer risquinhos com ele. Então, eu peguei o preto da Acrylex e vou fazer os indicativos aqui. Ó. Tentem também não fazer muito uniforme. Peguem ele de novo, limpa a pontinha e vem com branquinho. É uma pintadinha de nada, gurias, assim. Vou dar uma iluminadinha nele aqui. Vocês viram que eu não tô carregando o pinta-bolinha. Eu nem sei se precisava tantos, tá? Daí cada um vê o que acha que vai ficar melhor. Vamos secar. Sequinho. Vamos para o nosso próximo cacto. Acho que eu vou botar esse maior aqui, porque a plantinha lá de cima dele é menor do que essa. E vou botar esse menorzinho aqui. Para eu não errar, eu vou pegar, posicionar ele nesse de baixo, na base do de baixo, deixar ele retinho e vou subir com ele aqui. Aqui mais ou menos. Para ele se alinhar com esse de baixo. Vou pegar a nossa fita crepe e vou prender aqui pra gente trabalhar nesse outro cacto. Tira o excesso e vamos lá. Vou pegar de novo o nosso pincel de luz seca e venho com o verde pistache. Nesse aqui eu venho com uma novidade, gurias, que é o amarelo ouro, um amarelinho clarinho, essa cor aqui, para a gente fazer um detalhezinho nessas bordinhas aqui, ó, nos espinhos do cacto. Eu peguei um pincel de cabo amarelo, realmente, os meus pincéis estão lascando os cabos. Eu cuido bem deles, mas enfim.
Tira o excesso, sempre tirando o excesso. Ele vem bem pouquinho. E a gente faz aqui, ó, um detalhe na pontinha. Tirei o excesso demais, também tem que cuidar, tem que tirar o excesso, mas não toda a tinta do pincel. Vou levantar para ver se tá fazendo algum efeito. Eu acho que assim é a melhor forma. A gente puxa aqui um pouquinho e vem suavizando. E dá uma suavizada aqui nas pontinhas. Acho que eu vou trocar de cor. Peguei um pituazinho menor e vim com um verde oliva para tirar esse excesso aqui. Provavelmente a gente vai ter que fazer a sombrinha de novo, a luz de novo dele. Só para tirar o excesso e não ficar feio nosso trabalho. Ó, deu a luzinha ali direitinho. E venho daí de novo com o pistache. Pegar o nosso pincel chanfrado, bem pequenininho, e unir aqui, ó, com o verde esmeralda. Trabalho bem o pincel para ele não ficar tão forte na paleta, ó. Vai diminuindo e vamos para a peça. Aqui, toda a sombrinha do nosso cacto com o verde esmeralda. Vamos secar. Posicionei bem ele. E vamos para o nosso vaso. Vou fazer o vaso de preto. Pegar um pituazinho preto e vamos fechar nosso vaso.
Então, gurias, eu vou pintar tudo aqui com vocês, só que o passo a passo é sempre o mesmo. Então, para não ficar um vídeo muito comprido, eu vou acelerar esses próximos passos só para vocês verem como eu tô fazendo, mas a técnica é a mesma, as cores são as mesmas, tudo igualzinho. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Por conta do vídeo não ficar muito comprido, gurias, e não ficar muito maçante para vocês, eu vou bater aqui nessa lateral os outros dois cactos, esse aqui e esse, e eu vou deixar só os detalhes para fazer com vocês, porque senão vai ficar um longa-metragem, né? Que é esse cacto que vai aqui embaixo e esse que vai aqui em cima. Então eu vou bater o fundo deles e daí os detalhes eu deixo para fazer com vocês, tá certo? Então tá aqui nosso stencil batidinho, como a gente tinha combinado. Vou levantar para vocês verem melhor. Olha só. Para não ficar tão maçante fazendo toda a questão da pinturinha ali, o que eu fiz dessa vez? Eu peguei o stencil e fechei já a lateral, fiz as sombrinhas, já encostei o balde, olha a cabeça do cupim, já encostei os vasinhos no cactus e na suculenta com esse pincel Bauer. Olha só, peguei o Bauer e fiz a pinturinha que faltava, tirei a marcação do stencil, que eu acho que fica muito mais bonito. E fiz o chanfrado nas laterais para fechar a marcação do vaso. Tudo ok? Agora vamos para os finíssimos acabamentos, gurias. Vamos pegar os nossos pincelzinhos e decorar esse cacto e essa suculenta. Vou pegar um pincel de luz seca. E o verde para a gente fazer a nossa luz. Vou fazer a luz agora na suculenta de cima. A mesma luzinha. Olha como ficou as luzinhas prontas no cactus e na suculenta. Eu não vou usar esse mesmo pincel para reforçar a pontinha delas, gurias, porque ela é muito grande esse pincel. Então eu vou ver qual o melhor pincel para a gente iluminar as pontinhas da nossa suculenta. Primeiro, vamos fazer a sombra no cactus e na suculenta, para dar profundidade do vaso. Trabalhem bem o pincel para não ficar forte. E agora a gente vai usar o verde esmeralda no meu pincel chanfrado para fazer a sombra ali, então. Dar profundidade na nossa suculenta e no nosso cacto.
Trabalhem bem o pincel, isso é muito importante, trabalhar bem o pincel. Vamos lá. Não esqueçam o mop. Mantra, mop, mop, mop. Não pode ficar marcada aquela saída do pincel ali. Se achar que ficou marcado, limpa ele e vem fazendo a limpezinha. Senão fica muito feio. Agora sim. Terminamos aqui a profundidade, vamos secar. Bem pouquinha sombra aqui, gurias, não deixem passar, é só no cactus, prestem bem atenção. Se passar, só fazer a limpezinha ali e tudo bem. E o mop, mantra, nunca esqueça. Olha como ficou a sombra aqui em cima e aqui embaixo. Muito importante cuidar desses detalhes, gurias. Deu a profundidade, mostra direitinho que a suculenta e o cacto estão dentro do vaso. Eu vou levantar para vocês olharem. Vamos para os próximos acabamentos. Vamos posicionar aqui. Agora eu vou tentar com esse pincel de cabo amarelo fazer a luzinha de cima da nossa suculenta. Vamos ver se vai dar certo, se ele não é muito grande. Vou pegar o amarelinho, amarelo ouro, e vamos lá. Acho que não tá dando muito certo não, gurias. Vou tentar com o bolhador. Eu quero um finíssimo acabamento e o pincel de cerdas amarelas, de cerdas duras, cabo amarelo não vai me dar. Então, vamos lá. Agora sim. Peguem o lado mais fininho do bolhador e não precisa ser em todas. Eu falo sempre e acabo fazendo em tudo, né? Mas vamos lá. Vou pegar para suavizar um pouquinho ali a transição. Olha como ficou, gurias. Olha que fofo. Então, eu usei o pincel de luz seca ali para dar uma suavizada naqueles dois que tinham ficado muito marcado. Agora, esse aí. Eu não mostrei para vocês como eu tinha feito esse cacto. Eu fiz com o bolhador também. Então, agora vamos fazer a ponta mais fininha do bolhador que vocês tiverem, tá? Acredito que seja o número 1. Vamos nos espinhos primeiro, que o stencil já está nos dando. Comecem pelo espinho que já tem na marcação do stencil. Feito todas as marcações, agora eu vou fazer algumas a mais para fazer a composição. Não deixem simétricas se vocês forem fazer no meio do cacto, gurias, senão fica feio. Então cuidem.
Eu acho que já tá bom. Acho que não dá para exagerar muito não, senão não vai ficar legal. Vou levantar para vocês olharem. Olha só. Que fofinho. Gurias, a gente tem que conversar uma coisa muito importante agora. Terminando esse fundo da nossa pá, ficou bem legal. Não esqueçam de fazer a lateral, porque como a gente pintou depois, fica sempre sujinho as laterais. Cuidado com a peça de vocês, olha só. Carinho, como eu sempre falo, tem que ter carinho com as nossas peças. Eu tinha a ideia de fazer a mesma composição no cabo que a gente fez na pá. E eu não sei se vai ficar legal, gurias. Eu tô com essa dúvida. Vou virar aqui para vocês, desculpem ficar virando. Mas eu acredito que se a gente manter a mesma coisa, vai brigar. Vai brigar, não vai ficar legal. Então, a minha ideia aqui é fechar com grafite e fazer uma sombrinha nesse cabo. Porque a estrela da nossa peça é a pá. Então eu vou pintar com grafite, fechar com uma mahogany ali no meio, o grafite aqui e vou fazer uma sombra depois para dar uma estilizada no nosso cabo. O que vocês acham? Então vamos fechar aqui com o grafite da Acrylex. Tá aqui fechadinho com o grafite o nosso cabo. Como eu falei para vocês, deixa eu botar ali dentro do saquinho. Como eu falei para vocês, não briga, ó, com a nossa peça embaixo, que é o que a gente quer dar destaque. Eu vou aplicar uma técnica aqui nesse cabo, mas eu vou, antes disso, fechar com o mahogany aqui. Um pincelzinho de cerdas macias. Vou usar esse ceramic aqui, número 24. Pegar o nosso mahogany. Acrylex. E vamos pintar o cabo. Esse cabo já é todo bonito, gurias, porque ele tem um monte de imperfeições, ó. Então, não precisa fazer mais nada nele. Vou secar. Olha como ficou o nosso cabo. Foi bem como eu falei para vocês, olha, não precisava fazer nenhum efeito, porque ele já tá bem, ele é uma madeira, óbvio, né? Mas ele ficou bem característico. Passar o mahogany não fez ele perder as características originais dele, ó. Eu vou virar aqui a nossa peça, porque eu pensei em sombrear com preto aqui, para deixar um pouquinho mais estiloso esse nosso cabo. Eu vou pegar o nosso pretinho aqui da Acrylex. Não é muita coisa, gurias, mas uma sombreadinha eu acho que vai deixar bem bacana. Eu botei aqui na nossa bandejinha, a bandejinha tá um espetáculo, preto da Acrylex. Vou usar esse pincel para luz seca, ou sombra seca, da Royal. Trabalho bem o pincel aqui. Venho, tiro o excesso no paninho. E vamos lá. Eu peguei vasculhando o lixo da tia Ellen. Só pessoa que vasculha o lixo da tia Ellen, pensa. Esse pedacinho de acetato aqui.
Eu vou colocar ele aqui, posicionar ele aqui, ó, para não precisar usar a fita crepe. E olha só, vou levantar para mostrar para vocês como ficou. São detalhezinhos que fazem toda a diferença. O que eu pensei para continuar decorando o nosso cabinho? Pensei em usar essas cortiças da tia Ellen. Olha só. Isso aqui é uma casinha, olha o tamanhinho, bem pituca. E uma tag. Eu vou pegar um pituá grande da Keramic com o marrom escuro da Acrylex, essa cor aqui. E vou fechar a tag de baixo. É uma judiaria pintar a cortiça, mas para a gente poder usar as duas tags, eu acho que vai ser legal. Olha, fechadinho com marrom. Tiro o excesso do marrom, eu vou dar uma secadinha. E vou pegar o rústico da Acrylex também, para sombrear nas pontinhas. Agora eu vou vir com um pituazinho menor e vou vir dando umas queimadinhas aqui, ó. Olha aqui. Vou pegar um pouquinho do preto, só um pouquinho, misturar com o rústico, vai escurecer um pouquinho mais. Olha só. Olha aqui como faz a diferença a gente ter pintado a cortiça de baixo, ó. Porque a cortiça de cima vem e fica assim, ó. Tu viu como é legal, dá um aspecto de ferrugem, se tu passa um laranjinho aqui, fica enferrujada essa tag. Fica muito bonito o efeito, mas não é o propósito hoje. Olha. O que eu imaginei aqui para terminar o nosso projeto? Pegar rami e passar aqui, ó, dos dois lados. Fazer esse acabamento com rami. Eu vou pegar cola, vou usar a cascorês e vou passar ali pra gente poder colocar o nosso rami. Finalizada a nossa peça, vou mostrar para vocês em detalhes. Olha que linda que ficou a nossa pá. Que xodó, né, gente? Os detalhes com a cortiça, amarrei aqui com o rami. A nossa corticinha, o cabo com a sombra aqui embaixo. Os detalhes, vamos mostrar os detalhes que eu falei para vocês que são muito importantes. Olha a parte de trás. Tá aqui a nossa pá. Se você gostou, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu joinha e um comentário pro Cupim que a gente ama ler. E até a próxima quinta!